tenham um ótimo festival. Obrigado, Ju. Estão todos nos ouvindo bem? Nós temos uma rave acontecendo logo ao lado. Então vamos tentar falar o mais alto possível sem machucar os ouvidos de vocês. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a José Aguiar pelo convite, toda a equipe do Festival Mário de Andrade, que tratou a gente com incrível profissionalismo. A produção está realmente de parabéns, muito obrigado. Queria agradecer a Alexandra Lucas Coelho e a Angélica Freitas por permitirem que eu esteja aqui mediando essa conversa, de certa forma apenas incentivando o que elas vão falar à tarde de vocês é com elas. Alexandra Lucas Coelho, para aqueles que ainda não conhecem o trabalho dela, é uma escritora extremamente importante em Portugal e também especialmente para a relação entre Portugal e Brasil. Uma jornalista e romancista que tem vários livros de não ficção, vários livros de viagem. Nós vamos começar a conversa por isso, e tem dedicado uma atenção muito especial ao Brasil no seu trabalho. Ela está, na verdade, ela acabou de entregar a terceira parcela de uma trilogia dedicada ao Brasil, e tem sido também uma escritora extremamente importante no debate pós-colonial, transcolonial ou decolonial. Nós vamos falar sobre isso também, através da imprensa portuguesa, de forma muito firme, nesse debate entre a relação de Portugal com as suas ex-colônias. Angélica Freitas, uma excelente poeta da minha geração, uma irmã, na verdade, tem dois poemas publicados. Ela nasceu no Rio Grande do Sul, já passou por vários lugares. Ela está no momento morando em São Paulo, onde ela morou por algum tempo, um retorno, e uma poeta que tem tido também um trabalho e uma posição muito importante no debate poético nacional, talvez de uma outra maneira, através do seu trabalho, que é um trabalho que tem estado no centro de algumas conversas políticas muito importantes no Brasil, dentro do debate poético nacional. Tem 2 livros publicados, o último se chama Um Útero do Tamanho de um Punho, pela Companhia das Letras. Bom, eu comecei insinuando sobre esse papel das viagens no trabalho de vocês, na vida de vocês. Eu queria começar falando sobre isso. Talvez pareça estranho nós não falarmos já diretamente do trabalho de vocês, mas essas viagens têm tido um papel no trabalho de vocês. A Alexandra tem um livro chamado Caderno Afegão, um livro dedicado ao Oriente Médio, chamado Oriente Próximo, como dizem os portugueses. Então eu queria que vocês começassem falando sobre esse papel das viagens, esses períodos que vocês passaram em outros países. E que países são esses? De que maneira isso tem influenciado o trabalho de vocês? Boa tarde. Queria agradecer a Mário de Andrade pelo convite. É uma grande honra e alegria estar aqui com o Alexandre e o Ricardo. Queria dizer que eu acho incrível o que a Mário de Andrade está fazendo pela literatura brasileira, né? Não sei se vocês chegaram a acompanhar a programação de eventos da biblioteca, está muito boa, e essa feira de livros na rua que está, enfim, me deixa muito feliz ver o pessoal andando na rua e vendo livros e conversando sobre literatura, ainda mais num momento como o que a gente está vivendo agora. Então, a tua pergunta é viagem, né? Eu vou te ser muito sincera, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, de Pelotas, e eu desde pequenininha eu odiava morar em Pelotas. Então eu sempre estava tratando assim de ter um plano de fuga, né? Eu ia para Porto Alegre visitar meus tios e eu achava que tudo era melhor em Porto Alegre, até o cheiro da cidade era melhor. E então, assim, essa coisa de ir embora sempre teve presente para mim, e a minha mãe era uma pessoa que gostava muito de viajar e viajou bastante também, então eu já tinha isso de família, assim, de viajar. A gente não foi educado assim para casar, ter filhos e sei lá, talvez um pouco pensar numa carreira, mas para viajar, sim, eu e as minhas irmãs, sim. Então, para mim, isso foi um movimento natural, né? O primeiro de querer sair de Pelotas. Eu falo que
eu quis sair, eu já saí várias vezes, já tive que voltar várias vezes para Pelotas, até porque eu resolvi me dedicar à literatura e eu tive que voltar para casa da minha mãe algumas vezes, porque, enfim, não tinha dinheiro, não tinha onde morar. E depois disso eu acabei indo para outros países, né? Também nunca planejando, sempre porque apareceu uma oportunidade. Então eu fui para Bolívia porque uma irmã minha morava lá. Ela foi trabalhar na Bolívia. Ela disse assim: já que tu não tá fazendo nada em Pelotas, não tá fazendo nada, tava escrevendo, né? Vem fazer nada na Bolívia. E eu fui. E aí eu sempre conheço alguém que diz assim: então, lá na Bolívia, eu tava lá, um amigo argentino falou, o Cristiano de Nápoles, falou assim: tem um festival só de mulheres no Chile, você não quer ir? Daí me colocou em contato, daí eu fui pro Chile, daí me convidaram para ir, sei lá, para Argentina de novo, acabei morando 2 anos e meio na Argentina. Depois eu fui morar na Holanda também, mas sempre assim, porque a vida vai me levando. Né? Então, embora essas viagens não tenham sido muito planejadas, o que eu acho que elas me trouxeram de bom, assim, é a sensação de não pertencimento, né? De me questionar o que é pertencer a um lugar. E eu sempre tive essa questão com o Rio Grande do Sul, assim, né? Por causa do que é ser gaúcho, né? Eu não achar que eu tenho uma afinidade com a cultura gaúcha, assim. Mas é isso, questionar o que é pertencimento, questionar o que é nacionalidade, o que te faz ser brasileira ou não. E também essa coisa de estar olhando de fora, né, pro teu país. Então, acho que te dá uma leitura maior desses temas. Obrigado, Angélica. Algumas pessoas estão dizendo que está alto demais, é isso? Está alto demais? Não? Está ok? Ok. Alexandre. Sim, boa tarde. Vou tentar abrir as sílabas para ver se me entendem bem. É um prazer enorme estar aqui. Eu cheguei ontem, vim de propósito, com grande alegria, para participar neste primeiro Festival Mário de Andrade. É uma alegria por ser o Festival Mário de Andrade, por poder corresponder ao convite da Josélia, que está a fazer este trabalho incrível, por poder estar aqui neste momento que o Brasil vive, agora em particular, e por poder ter a alegria de estar aqui com 2 poetas maravilhosos que eu comecei a ler antes mesmo de vir morar no Brasil em 2010. Então são 2 poetas, eu era fã deles antes de os conhecer. Então é muito bom poder estar aqui com a Angélica e com o Ricardo. Em relação às viagens, elas na verdade têm a ver com os livros, né? Eu fui jornalista, continuo sendo, embora não esteja a fazer jornalismo, mas durante 30 anos, então elas estão lá desde o começo. Acho que eu cresci em Lisboa e cresci no 8º andar, de onde eu via o Tejo, e eu ficava vendo aqueles barcos lá no fio do horizonte, lá no fundo. Então eu cresci, na verdade, querendo ir para o mundo. Esse é o meu primeiro desejo. Isso tinha a ver com os livros, não é? Eu cresci a ler e a ver aqueles barcos. Então, tanto os livros como essa visão daqueles navios lá no final do horizonte. O Tejo é um rio muito largo e tem uns dias que nós não vemos o outro lado, não vemos a outra margem. A outra margem fica, sei lá, no meio da neblina, então parece um mar. Há uns dias em que o Tejo parece mesmo um mar, não é? Então a gente não vê mesmo o fim do horizonte. E essa é a imagem com que eu cresci, não é? O que é que tem do outro lado? Na verdade, do outro lado não acaba porque a Terra é redonda, não é? A Terra é redonda. É incrível que nós tenhamos que aplaudir essa declaração, mas parabéns por ela. É sério, eu estive fechando agora um livro antes mesmo de embarcar aqui para o Brasil. Vim no táxi corrigindo a última prova antes de a deixar na editora. E vocês acreditem ou não, mas essa frase ela está na primeira página do livro, que é um livro sobre o Brasil. Também, esse terceiro livro, então, e tem essa frase, a Terra é redonda, não é? Mas isso só para dizer que o mundo não acaba. E
E o mundo não é chato mesmo. Tem uma antologia de textos do Caetano Veloso que se chama O Mundo Não é Chato, não é? E aí a gente pode ter essa associação dupla. O mundo não é chato porque é redondo e não é chato porque o mundo é incrível e de facto não acaba nunca, não é? Então eu cresci com essa vontade de ver o mundo, de ver o que é que não tem fim sempre se a gente continuar viajando. E essa vontade era uma vontade de ser outros e ser outras, não é? Tem um livro da Virginia Woolf que eu gosto muito, que é o Orlando, não é? Que é homem e mulher, vivem vários tempos, vivem vários lugares, não é? Então essa ideia de poder ser muitos, eu acho que está comigo desde o princípio e tem a ver com a escrita e tem a ver com o mundo. Obrigado, Alexandra. Minha próxima pergunta seria especificamente sobre a relação de cada uma de vocês com o país da outra. Nesse caso, eu tenho que pedir que a Alexandra seja breve, porque ela poderia falar 3 horas a respeito disso, a relação dela com o Brasil. Eu queria, na verdade, saber qual foi essa primeira descoberta, nesse caso a gente pode usar a palavra descoberta, a chegada do Brasil, na verdade, à sua mente, de que forma você descobre o Brasil, e a relação da Angélica também com Portugal, que talvez algumas pessoas não saibam, mas a Angélica tem dupla nacionalidade, ela também é portuguesa. Então, eu acho que a questão de como isso chegou talvez seja um pouco diferente para você, mas eu queria que vocês falassem brevemente sobre essa descoberta do outro país, como Portugal entra na sua vida e como o Brasil entrou na sua. Alexandra começa. Então, eu vou tentar ser breve agora, porque a gente vai voltar a isto. Eu acho que o Brasil está, mais ou menos desde que eu me lembro, de começar a ouvir música e de começar a ler. Está lá desde o começo. O meu pai trouxe um vinil do João Gilberto. O meu pai veio tocar guitarra aqui no Brasil, na altura da ditadura, e trouxe 2 vinis, pelo menos que eu me lembro. Um era o Arena contra Zumbi, essa peça lendária, e um vinil do João Gilberto. E esse vinil do João Gilberto acho que é a primeira memória que eu tenho de escutar música, desde sempre. Então, tá lá. É assim, na verdade, a minha descoberta do Brasil, o Brasil nasce para mim com essa voz do João Gilberto, e depois o Arena contra Zumbi em algum momento ali próximo, e entra, sei lá, o Jorge Amado, e entra logo o Caetano Veloso. Então, eu não sei, eu era criança, não sei exatamente em que altura, mas na verdade o desejo do Brasil, não é? Esse sonho de começar a sonhar com aquele lugar e começar a imaginar o que eram aqueles nomes, aqueles lugares, vem desde aí, vem desde a infância. Angélica. Bom, meu avô era português, ele veio para o Brasil com 13 anos de idade. Eu não o conheci, tá? Ele morreu uns 3 anos antes de eu nascer, mas se contava essa história na família de que ele teria vindo como irmão à procura do pai, que emigrou, veio para o Brasil e não deu mais notícias em casa. Então eu cresci com essa história familiar do bisavô que disse: vou para o Brasil trabalhar e te mando dinheiro, e deixou minha bisavó lá com os filhos e não deu mais. Durante muito, na verdade, tem um plot twist aí nessa história, mas durante muito tempo ele não mandou notícias. A minha bisavó mandou os 2 filhos para o Brasil, eles vieram muito pequenos, e aí parece que o meu bisavô foi morar na França, depois ele ficou doente, voltou para Portugal, e a minha bisavó o acolheu. Não sei se isso é um plot twist, mas ele ficou doente, enfim, teve que voltar. E eu achava que isso era a história da minha família, né? E a primeira vez que eu fui a Portugal, eu fui visitar uma amiga que morava em Bragança. Eu passei muito tempo, ela trabalhava na universidade, eu passei muito tempo na biblioteca lendo, e eu comecei a ler o Miguel Torga. E pronto, aí eu li um conto que era exatamente isso, se chama Maria Leonça, que é dessa mulher que foi abandonada pelo marido. O marido foi para o Brasil e nunca mais deu as caras. Aí eu fiquei sabendo que a história da minha família, na verdade, é a história de muitas famílias, né, brasileiras e portuguesas. Então a minha relação é isso, assim, a memória do meu avô também, que eu nunca conheci, mas que um cara que veio com 13 anos para o Brasil, ele
mal sabia ler quando veio de Portugal para cá. Eles eram muito pobres, né? Acho que é daquela geração de pessoas que não tinham dinheiro nem para comprar sapato. Mas ele gostava muito de ler, tá? Então eu me lembro em casa de ter os livros do meu avô. E eu tenho essa memória do meu avô Freitas, assim, que passou muito trabalho, né? Que veio para cá. E que gostava muito de literatura, então essa é a minha memória afetiva primeiro assim com Portugal. E depois eu acabei fazendo o que eu chamo de minha dupla personalidade portuguesa, né? Tirei o passaporte português e tal, mas a minha relação com Portugal é essa familiar, afetiva. Ainda nessa relação com outros países, eu queria falar sobre dois textos específicos. No caso da Alexandra, eu creio que o seu primeiro trabalho desses livros em que são produzidos em outros países é o Caderno Afegão, é isso? O Oriente Próximo é anterior. O Oriente Próximo. Eu acho muito interessante o Caderno Afegão especificamente. Eu ia pedir para você que você falasse especificamente sobre o Caderno Afegão. E no caso da Angélica, eu queria que você falasse sobre aquele poema em que você diz que preferiria ser uma poeta argentina, porque assim você seria sem resistência. Eu espero não estar te colocando numa situação complicada aqui diante de um público brasileiro, mas eu pediria que você começasse, talvez, falando sobre esse poema. Tá. Não, é que eu acho que é mais fácil tu ser poeta em outro país. Né, Ricardo? Então acho que tu devia responder essa pergunta. Tu mora em Berlim, então, poeta brasileiro em Berlim. Ok, obrigado. Porque eu não sei, assim, eu tava brincando um pouco com a ideia de nacionalidade, né? E pensando em todas as tretas que as literaturas têm, e todos os países têm suas tretas, né? Então, na verdade, se tu é um estrangeiro ou uma estrangeira, tu não necessariamente faz parte. O que pode ser muito... Eu entendo perfeitamente, não sei se a resposta é para eles. Mas eu tava pensando, na verdade que eu falei assim, se eu tô na Argentina eu sou uma poeta argentina, porque eu tava justamente brincando com essa ideia do que é ser brasileira. O que me parece mais interessante no poema é menos essa negação de ser brasileiro do que, na verdade, de ser um poeta do lugar onde você está. Essa ideia de que um poeta em numa determinada terra passa a fazer parte disso. Você vê, você sente dessa forma. Ou é uma relação específica com a Argentina? Eu não consegui ser uma poeta argentina. Assim, que legal seria se eu fosse, mas é que eu não acredito nessa coisa de nacionalidade para muito além de... esses dias eu tive que pensar sobre isso. Eu acho que eu me sinto brasileira, por exemplo, quando eu ouço música brasileira, né? Principalmente música brasileira, assim. Eu ouço e eu digo, tudo bem, eu sou brasileira. Isso me emociona. Aconteceu assim de eu tenho duas irmãs que moram na Inglaterra, de estar na Inglaterra e tu ouve um Caetano Veloso lá, é uma experiência completamente diferente de tu ouvir aqui em São Paulo, que pra mim já é bastante forte, mas aí tem essa noção de, ok, eu faço parte disso daí. Obrigado, Angélica. Alexandre, no seu caso, eu estou perguntando, antes de nós chegarmos nos livros sobre o Brasil, um país no qual você pode falar a sua própria língua, a experiência de fazer um livro sobre o Afeganistão é outra coisa, né? Porque você está lidando com uma cultura tão diferente, uma cultura a qual você tem muito menos acesso pela questão da língua. Então, por isso que eu peço que você fale talvez um pouco sobre o Caderno Afegão, mas também sobre o livro sobre o Oriente Médio e assim por diante, sua experiência em Jerusalém e assim por diante. O Caderno Afegão é um diário de viagem, uma viagem que eu fiz durante um mês por todo o Afeganistão, tentei fazer norte, sul, interior, e isso tinha a ver com um desejo. Eu fiz esse livro, fiz essa viagem em 2008 e o livro foi publicado em 2009. Mas na verdade eu esperei 7 anos para fazer essa viagem. Eu quis durante 7 anos fazer essa viagem. E isso aconteceu porque depois em 2001, quando foi o ataque às Torres Gêmeas em Nova Iorque, eu fui enviada para um jornal onde eu trabalhei vários anos no Público, Diário Português. Eu fui repórter muito tempo no Público e eu fui enviada para a fronteira do Afeganistão
antes da guerra começar. Depois de 2001, muita gente aqui era muito nova para se lembrar disso, mas teve uma guerra imediatamente a seguir, né? Uma guerra punitiva, não é? Pelo ataque às Torres Gêmeas. Aí eu fui enviada para a fronteira com o Afeganistão e eu fiquei um mês trabalhando lá, havia 1 milhão de refugiados afegãos na fronteira. Eu fiquei naquela, enfim, tentando cobrir aquela loucura que era aquela gente toda, aquela maré de refugiados, mas eu não consegui passar para o outro lado, para o lado afegão. Era impossível naquela altura. Então, na verdade, eu fiquei sempre com isso, com esse desastre, de não ter conseguido, na verdade, atravessar a fronteira e estar na terra de todas aquelas pessoas. Eu tinha conhecido tantos afegãos, eu tinha estado com mulheres revolucionárias, tinha uma associação revolucionária que montaram escolas clandestinas para ensinarem meninas a ler, isto na altura dos Talibã, quando elas podiam simplesmente perder a cabeça por isto. Eu tinha conhecido tanta gente, tantas histórias incríveis, que para mim se tornou, eu tinha que ir lá. Então durante 7 anos eu fui colecionando livros sobre o Afeganistão, li tudo aquilo que eu pude. Até hoje tenho uma estante só com livros do Afeganistão. E eu fui tentando convencer o jornal onde eu trabalhava a deixar-me ir, até que um dia eu finalmente consegui fazer isso. E então eu fui viajar um mês no Afeganistão e levei uns cadernos para as reportagens do jornal, como sempre levo, e levei um outro caderno à parte, que era o meu diário de viagem fora das reportagens. E aí, meses depois, eu pus esse diário no computador e aí eu comecei a construir um livro, onde eu inseri algumas reportagens, mas a base é esse diário que eu fui escrevendo nessa viagem pelo Afeganistão. Muita gente me pergunta essa questão de eu viajar sozinha, sendo uma mulher, num país que ficou muito marcado por esta imagem, por causa das burcas, um país muito difícil para as mulheres. Então eu queria só terminar dizendo uma coisa. Na verdade, eu descobri, ao viajar pelo Afeganistão, eu descobri que era mais fácil, na verdade, para mim, como mulher, poder fazer aquilo do que para um homem. E porquê? Porque, como uma mulher estrangeira, eu tinha acesso ao mundo dos homens, porque a minha condição de estrangeira se sobrepunha à minha condição de mulher. Portanto, eu podia estar com os homens e no mundo dos homens, onde não estavam as mulheres afegãs. Mas sendo mulher, com as mulheres, a minha condição de mulher se sobrepunha à condição de estrangeira. Então eu também tinha acesso ao mundo das mulheres a que os meus colegas repórteres homens não tinham. E isto significa que metade de um país é invisível para um repórter masculino. Um repórter masculino não pode estar na ala de obstetrícia e ginecologia de um grande hospital no sul do Afeganistão e ver aquelas meninas de 14 anos, ver o que é o corpo daquelas meninas, como é que elas têm filhos e tudo o que lhes aconteceu. O que eu vi nesse hospital, um homem não pode ver. Um homem não pode estar nos banhos públicos que aquelas mulheres frequentam e que para elas são o café, são a praça, são a liberdade delas, são o lugar onde elas se encontram e falam. Então, na verdade, eu descobri que era uma grande vantagem de ser mulher, não é? Porque é a única forma de conseguir transitar entre estes dois mundos, que são mundos totalmente separados, não é? Há uma parte da casa mesmo onde os visitantes estrangeiros não entram, não é? Os homens não entram, a parte das mulheres. Então foi uma viagem extraordinária, assim, foi um privilégio poder ir a um dos países mais belos do mundo, assim, tem tantas histórias. Enfim, não vou começar agora que isso nunca mais me calma, mas é um país extraordinário. Esse livro está publicado no Brasil por uma editora que eu creio que já nem existe, chamada Tinta Negra Bazar, mas talvez ainda exista algum exemplar aí nas livrarias. Obrigado, Alexandra. Eu queria fazer uma pergunta agora específica para cada um de vocês, na verdade uma pergunta que vai ser para a Angélica, uma pergunta para você. No seu trabalho específico, você tem 2 livros, a Angélica tem 2 livros publicados, o primeiro se chama Helm Shake, que saiu pela Kozak Naif, e o segundo se chama O Útero do Tamanho de um Punho, saído pela Companhia das Letras. E há uma diferença de estrutura nos 2 livros, né? O primeiro livro é uma coletânea de poemas esparsos, de certa forma, aquilo que o João Cabral de Melo Neto chamaria de um museu de tudo, de certa forma, e O Útero do Tamanho de um Punho é um livro projetual, com
com um tema específico, uma espinha dorsal que o guia de certa forma. Isso não é eu não estou tentando fazer uma hierarquia entre os dois, são simplesmente dois tipos de trabalhos diferentes, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essas duas estruturas e principalmente sobre a composição do útero do tamanho de um punho, que é um livro que se tornou tão importante para tanta gente. O meu primeiro livro de poemas, como é o caso com o primeiro livro de muita gente, ele foi uma coletânea de poemas que eu achava que estavam prontos para publicação, né? E já para o meu segundo livro eu quis fazer um projeto de investigação, tá? Pensando assim na poesia como uma ferramenta para investigar esse tema, que no caso é o tema da mulher. Tá? E comecei o primeiro poema aí por 2008, né? O Milkshake saiu em 2007. Comecei já escrevendo umas coisas em 2008, porque fui acompanhar o processo de um aborto, né, de uma amiga minha na cidade do México, onde o aborto é legalizado, e essa experiência foi muito forte para mim, né, forte assim por ver como as pessoas se opunham a isso do lado de fora das clínicas do estado. E pensei, se eu não for escrever sobre isso, eu vou escrever sobre o quê? Então, como se disse, é um livro projetual e eu resolvi, por meio de séries de poemas, né? Ou seja, eu escrevi um poema e daquele poema eu puxava um outro poema e daí por diante. Então são séries de 10, 15 poemas e tem esse poema longo que se chama Um Útero do Tamanho de um Punho, que eu escrevi depois de ler um texto sobre o corpo da mulher, no qual se dizia que um útero do tamanho de um punho fechado, e eu achei essa imagem forte e fiquei com essa ideia na cabeça. Um dia sentei e escrevi 5 páginas de poesia. Então, basicamente, a diferença entre eles é essa. O primeiro livro eu peguei os poemas que eu tinha escrito ao longo de uns 7, 8 anos, e o segundo eu sentei e escrevi em 1 ano e pouco. Os livros estão à venda lá atrás, os livros da Angélica e da Alexandra, e vai haver uma sessão de autógrafos depois, então vocês estão convidados para comprarem o livro e pegarem o autógrafo com as escritoras. Existe uma ponte entre essas duas últimas respostas de vocês. Você citou muito, a Alexandra falou sobre a situação das mulheres no Afeganistão e a liberdade que você tinha, não por ser mulher, você tinha uma liberdade com as mulheres por ser mulher e por ser estrangeira com os homens, de certa forma. E você trouxe o México à baila, onde, de certa forma, o livro nasce para você dessa experiência de ir com uma amiga a uma clínica de aborto. Alexandra, você também tem um livro sobre o México, né? O livro Viva México, que é de uma experiência de uma viagem também pelo México. É um país que também está muito ligado à violência contra a mulher. Para quem leu já, por exemplo, o Roberto Bolanho, no 2666, ele fala muito sobre a violência na fronteira entre o México e os Estados Unidos, o desaparecimento de mulheres e assim por diante. Eu queria que você falasse especificamente sobre a experiência no México desse ponto de vista, por favor. Vou só dizer uma coisa antes, que eu nem tinha pensado, mas agora ouvindo a Angélica me veio essa memória. A Angélica está em alguns livros meus, até está no último, embora ela não saiba. Mas ela também está num ponto que eu escrevi chamado Laparotomia, com o útero do tamanho de um punho. Né? Esse livro é uma leitura, acho que é impossível, enfim, é impossível nós não sermos de algum modo mudados pela leitura desse. Eu adoro os 2 livros, não conseguiria escolher entre os 2 livros da Angélica. Mas o útero é do tamanho de um punho, é uma coisa que fica connosco, não sei, talvez especialmente com as mulheres. Né? Então tem esse ponto que se chama laparotomia. A laparotomia é um procedimento cirúrgico, neste caso, para a retirada do útero. E a Angélica está dentro deste ponto. Então, queria só... Lembrei disso agora. Então, essa viagem para o México, ela passou por Juárez, que é, na altura, Ciudad Juárez, para quem leu o Bolanho, tem todos esses relatos tremendos de Juárez. Na altura, em 2010, quando eu fiz essa viagem no México, Juárez era a cidade mais violenta do mundo, era a cidade com o índice mais alto de homicídios.
nos dias que eu passei em Juárez, era muito impressionante porque eu já tinha estado, como repórter, eu tinha coberto alguns lugares de guerra, mas eu acho que eu nunca tinha estado numa cidade que oficialmente, digamos, não havia uma guerra, mas na verdade havia uma guerra e há uma guerra. Mas eu nunca tinha estado assim num café, por exemplo, supostamente vida normal, e as caras das pessoas, elas estão constantemente em alerta, não é? Elas estão sempre olhando a porta, as janelas, não é? Porque Juárez é um lugar em que você pode chegar, você pode falar com uma pessoa, você sai daquele lugar e de repente aquela pessoa foi decapitada. Isto aconteceu com uma pessoa que eu fui entrevistar, não foi ela, mas foi a secretária dela. Quando eu saí de lá, essa pessoa foi assassinada. Então Juárez era um lugar assim, as coisas mudaram um pouco, tanto quanto eu sei. Mas em relação às mulheres especificamente, eu tive 2 encontros que eu posso brevemente contar. Um foi com uma mulher que era funcionária de uma maquila. Quando nós falamos da violência na fronteira do México com os Estados Unidos, nós temos que falar de uma violência que é a violência do capitalismo selvagem, da forma como aquelas fábricas foram montadas ali para pessoas serem completamente exploradas, serem sugadas. Aquelas fábricas que fazem aqueles componentes que depois entram nos telemóveis e entram nos computadores, não é? Então essas maquilas, que são essas fábricas tremendas que existem ao longo da fronteira com os Estados Unidos, uma dessas operárias, essa mulher com quem eu fui falar, ela tinha uma história de vida terrível. Ela tinha sido sujeita a todo tipo de abusos desde criança, dentro da família, o que é uma história muito comum. E ela continuava a sofrer esses abusos continuamente nos seus 2 e 3 turnos contínuos nessas fábricas. Então, quando nós falamos de violência, também estamos a falar disso. Nós estamos a falar de todo um sistema, não é? Todo um sistema opressivo e explorador. Essa mulher morava num barraco, era dependente, como muita gente naquela cidade, é dependente porque é a única forma a certa altura das pessoas conseguirem aguentar aquela vida, aqueles turnos de trabalho. E depois, em contraste, um grupo chamado Batalhones Femininos, que era um grupo de rappers, garotas rappers de Juárez, que faziam todo um trabalho de resistência feminista através da música, do rap, neste cenário em que, vocês imaginam, uma cidade extremamente machista, com aquele índice de violência, portanto elas estavam expostas, por serem mulheres, por fazerem rap, por escreverem sobre todas aquelas coisas, elas estavam continuamente expostas, na verdade estavam em risco de vida, continuamente. E foi, para mim, enfim, essa viagem ao México, todos os dias era uma lição de coragem, assim, incrível. E essas garotas, eu não as esqueço até hoje. E é incrível porque elas continuam a fazer música, elas continuam a lutar lá em Juárez. Tenho uma coreógrafa portuguesa que adaptou agora um trecho de Viva México, mesmo antes de eu vir para cá, e ela pegou nos batalhões femininos, foi falar com elas, isto 9 anos depois de eu fazer o livro, e elas continuavam lá em Juárez a fazer música e, enfim, a resistir. Bom, nós centramos nessa questão especificamente feminina, lendo um livro, seu livro, um outro do tamanho de um punho, ou um livro seu como Meu Amante de Domingo, se percebe especificamente desses livros, mas por todo o trabalho de vocês, que é muito claro a consciência de vocês de serem corpos femininos que escrevem, né? Então eu queria falar com vocês especificamente sobre isso. Em primeiro lugar, segundo vocês publicam esses livros, vocês se sentem se inserindo numa tradição específica de corpos femininos que escreveram na nossa língua, ou não? Como vocês se sentem em relação a essa tradição? Mulheres vêm produzindo literatura em língua portuguesa há muito tempo, claro que muito invisibilizadas. A coisa mudou muito a partir do modernismo, mas mesmo no modernismo há sempre um certo tokenismo, né? As pessoas elegem uma Cecília Meirelles e apagam uma Adalgisa Neri e uma Henriqueta Lisboa e assim por diante. E a coisa muda claramente a partir da década de 70. Mas eu queria que vocês falassem dessa sensação de pertencimento a uma tradição
de corpos femininos escritores, né, que escrevem, de escritoras mulheres que produzem literatura, ou da forma que vocês definem, né, isso? Bom, tem uma história meio conhecida do modernismo americano, talvez um pouquinho depois, assim, de uma foto dos poetas, eram alguns poetas homens e só 2 poetas mulheres, que, se não me engano, agora eu me esqueci dos poetas homens, mas eu me lembro que as mulheres eram a Mary Ann Moore e eu acho que a Elizabeth Bishop, que estão nessa foto. E essa foto já foi bastante comentada, que são as mulheres que foram convidadas para sair na foto, né? E quando eu comecei a escrever um roteiro do tamanho de um punho, eu não conseguia ver na literatura brasileira, talvez por não ter localizado essas autoras, não ter conseguido chegar até elas. Na época, já faz 10 anos, né? Eu não achava nada parecido com o que eu queria fazer. Então, apesar de sim ter lido poetas mulheres brasileiras, eu não conseguia. Talvez a Hilda Hilst se encaixava um pouco assim num modelo de não sei, eu não lembro qual foi a expressão que falou, mas consegui fazer parte de... Inserção de uma tradução. Também não sei se aparecesse lá na chácara da Hilda, se ela não ia mandar sair correndo, mas talvez, assim. Mas é isso, não me sentia inserida numa tradição de corpos femininos que escrevem, mas agora sim eu me sinto, porque... Bom, tem muitas mulheres escrevendo a partir dessa consciência de ser mulher, né? Eu acho assim que quando eu escrevi o Útero, as pessoas não estavam muito falando sobre feminismo ainda, mas assim, foi um momento que todo mundo começou a se dar conta junto. O lance é que eu já estava escrevendo esse livro desde 2008, assim, mas eu não escrevi esse livro porque teve essa onda do feminismo, né? Porque foi meio concomitante, assim. Então, agora sim, eu acho que eu faço parte, né, de uma série de poetas mulheres incríveis que são muito conscientes de serem mulheres, porque tu ter um corpo de mulher é uma coisa que muda tudo, né? Tipo, a tua experiência de vida, tu sai na rua, pra mim, sair na rua... Dependendo do lugar, dependendo do horário, isso é muito diferente pra ti sair na rua. Eu não sei se vocês pensam nisso. Acho que mulher pensa nisso, porque a gente vai se vestir de acordo com... né? Tem muitas coisas que tu não pode fazer por ter um corpo de mulher. Por exemplo, viajar de carona, que era uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E eu viajei de carona quando eu era mais nova, mas sempre com medo, né, de que... Então, tu não pode... Tua mulher, tu não vai pegar um navio cargueiro e viajar o mundo inteiro. Não sei, talvez Alexandre, eu sou fã do Alexandre. Mas então é assim, ó, teu mundo, o jeito como tu vê o mundo vai passar por isso. Tu não é só uma cabecinha pensante, sabe? Tu tem um corpo e isso muda como as pessoas se relacionam contigo, isso muda o tipo de experiência que tu vai ter na rua. E tu vai escrever a partir dessa experiência, pelo menos eu escrevo a partir disso. Acho que até a tua linguagem é diferente por ter um corpo de mulher. Obrigado, Angélica. Alexandre? Olha, não sei, quando eu tinha 20 anos, eu acho que eu achava que eu era uma pós-feminista. Porque, enfim, a gente já ia ter ultrapassado um monte de coisas. Eu hoje sou uma feminista, não tem pós-feminismo, não. Tem que ser feminista mesmo. A gente não ultrapassou nada. Isso está tudo em risco. Continuamente em risco. Tem o corpo e tem a cabeça. E a junção do corpo com a cabeça, ela é muito perigosa. Porque assim, nós somos perigosas porque temos um corpo, depois somos perigosas porque temos uma voz. Quando começamos a falar, é um problema. Então também tem tudo isso, né? Tem mulher que tem opinião, é o pior, né? Então
enfim, são muitos campos. O Meu Amante de Domingo, que o Ricardo citou, é um livro que eu escrevi em 2014, quando Portugal estava afundado numa crise horrível e estava dominado por uma troika, um governo de direita submisso ao FMI. E estava um ambiente péssimo, uma depressão absoluta, e eu quis construir um livro que fosse uma espécie de fúria. E a fúria de uma mulher de 50 anos que vai tendo amantes sucessivos enquanto planeia como torturar um cara, que é o cowboy, o filho da puta, como ela lhe chama no livro. E é um livro com uma linguagem sexual muito forte, é um livro com descrições sexuais muito fortes, e a lógica toda do livro foi que aquilo fosse um murro na mesa daquele país, não é? no estado em que aquele país estava. Não é? Então tem esse livro que é explicitamente, digamos, é um livro ali na fronteira pornográfico em alguns momentos, é essencialmente um livro político. Mas eu trouxe aqui um livro que o Ricardo sabe, eu queria só fazer aqui uma homenagem, porque queria vos mostrar este livro aqui que eu tenho, que é um livro que foi escrito em 1971, publicado em 1972, quando Portugal vivia em ditadura e tinha uma guerra colonial. Isso significava que soldados portugueses eram enviados para as então colónias africanas portuguesas para combater africanos e, enfim, um número incontável, dezenas de milhares, muitas dezenas de milhares, talvez 100.000 africanos perderam a vida nessa guerra colonial. Então, nesse país, que foi o país onde eu nasci numa ditadura, nesse país, que já não era de Salazar, porque Salazar já tinha morrido, era Marcelo Caetano, sucessor de Salazar. Estas três mulheres, as três Marias, Maria Isabel Barreiro, Maria Teresa Horta e Maria Velha da Costa, elas juntaram-se as três para escrever um livro de fragmentos em que fosse impossível determinar quem tinha escrito o quê. Esse livro foi publicado em 1972, foi imediatamente apreendido e destruído pelo regime, e seguiu-se um processo que se tornou um processo internacional. Estas três mulheres, elas foram imediatamente acusadas de pornografia e imoralidade, porque este livro fala do corpo, fala do sexo, fala da maternidade, fala do desejo das mulheres, mas fala também da guerra colonial, fala do que estava a acontecer em África, fala do colonialismo, isto tudo em 1972. Elas acabaram depois por não ser condenadas porque aconteceu o 25 de Abril, o processo foi muito longo e felizmente aconteceu a Revolução 25 de Abril de 1974 e pronto, não chegou a haver uma sentença. Isto aqui, este livro, de qualquer forma, que é para, enfim, para todas nós, eu acho, filhas, digamos, estas mulheres são todas grandes escritoras, estão vivas, e em particular a Maria Velha da Costa, eu acho que é uma das grandes escritoras da língua portuguesa, e eu gostava muito que ela fosse lida também aqui no Brasil. Acho que é uma descoberta mesmo que vale a pena fazer. Se eu não me engano, a poesia de Maria Velha da Costa foi publicada há pouco tempo no Brasil. Não? Alguém sabe me dizer? Não foi? Foi a Maria Teresa Horta que foi publicada, não a Maria Velha da Costa. Existe um texto maravilhoso da Maria Velha da Costa chamado Mulheres e Revolução. Vocês vão encontrar numa revista chamada Modo de Usar e Companhia. Um pequeno momento de propaganda. Enfim, queridas, eu vou quebrar o protocolo. Eu não sei se isso foi feito na mesa anterior, mas algumas pessoas aqui provavelmente querem isso porque conhecem o trabalho de vocês. E eu acho que para as pessoas que não conhecem o trabalho de vocês, seria importante, nós estamos conversando com duas escritoras, que vocês lessem um pequeno trecho do trabalho de vocês, para aqueles que não conhecem, passem a conhecer, e os que conhecem possam se deleitar. Então eu vou pedir que a Alexandra lesse um trecho do romance Deus Dará, que foi editado no Brasil, e ela vai estar assinando no final da reunião. E nós vamos agora passar um tempo falando sobre esse romance, porque ela tem muito para falar sobre ele, o seu épico. E eu pediria então que a Alexandra lesse de Deus Dará e a Angélica lesse de um útero do tamanho de um punho.
Esse livro ele se passa integralmente no Rio de Janeiro, mas atravessa 500 anos de história entre Portugal e Brasil, história colonial. Todos os impérios são uma história da violência, caberá a cada um atravessar a sua para ser mudado. Quando isso não acontece, o filho do que foi morto falará e o filho do que matou não conseguirá entendê-lo, porque o lugar do outro está por experimentar. Nunca houve transformação. Quem teme deixar de ser quem é, não vai saber quem foi nem quem vai ser. De olhos e ouvidos fechados aos espíritos, continuará a cobrir-se com as mesmas palavras. E aí é uma espécie de panfleto da ditadura portuguesa, que é essa página aqui construída como os clichês que a ditadura de Salazar conseguiu incutir de tal forma nos portugueses que até hoje, na verdade, eles continuam presentes no cotidiano em Portugal. Vocês continuam nos ouvindo bem? Sim? Angélica. Bom, eu vou ler o poema que abre esse livro, que é assim: porque uma mulher boa é uma mulher limpa, e se ela é uma mulher limpa, ela é uma mulher boa. Há milhões de anos pôs-se sobre duas patas. A mulher era braba e suja e ladrava. Porque uma mulher braba não é uma mulher boa, e uma mulher boa é uma mulher limpa. Há milhões de anos pôs-se sobre duas patas. Não ladra mais, é mansa e boa e limpa. Tem mais um dessa série. Eu vou ler o poema que chocou Santa Catarina. Era uma vez uma mulher que não perdia a chance de enfiar o dedo no ânus, no próprio ou no dos outros, o polegar, o indicador, o médio, o anular ou o mindinho. Sentia-se bem com o mindinho. Nos outros era sempre o médio. Por ela enfiava logo o polegar. Não, nenhuma consequência. Acho que essa é uma boa introdução para discutir. Você falou, as duas falaram sobre a questão do perigo do corpo, né? O perigo de ter um certo corpo, que especialmente no Brasil, eu como homossexual masculino branco sei que eu tenho como me esconder em certos contextos. Mas a mulher e o negro no Brasil estão constantemente expostos ao perigo de terem um corpo de mulher e um corpo de negro, né? Então, o que eu acho interessante desses dois trabalhos também é que essa presença do corpo é uma presença muito corajosa de exposição do desejo também. O Meu Amante de Domingo, que é uma mulher claramente que deseja, e uma mulher que quer se vingar, e durante muito tempo se esperou da literatura feita por mulheres algo como, de certa forma, ser um pouco mais comportada. Eu queria que vocês falassem especificamente sobre essa escrita do desejo, sobre essa escrita de um corpo que é agente de si mesmo na literatura. Alto. Ok, vou tentar. Alô? Bom, desde que eu comecei a fazer romances, eu acho que em todos, não é só no Meu Amante de Domingo, acho que em todos os romances isso está naturalmente presente, não é sequer uma espécie de tenho que botar aqui o corpo, quer dizer, isso acontece naturalmente, nós somos mulheres, não é? Isso acontece naturalmente. Então, essa questão do desejo feminino, do sexo, de escrever sobre o sexo, que é um território infinito, porque é um território onde se projeta tudo. Projeta-se o desejo, projeta-se o medo, o fracasso, é o território do fracasso,
por excelência, não é? Aquilo que nunca é total, não é? Sempre, é o muito que é sempre pouco, como diria aquela canção do Caetano. Então, nesse território do sexo projeta-se tudo, na verdade. Então, é muito difícil escrever sobre sexo e é um território infinito. O grande mistério. Há uma escritora portuguesa, Agostina Bessa Luís, que era politicamente uma mulher conservadora. Ela própria dizia que o sexo era talvez o grande mistério humano. Ela que, enfim, foi uma escritora burguesa, conservadora, católica, etc. Mas, enfim, uma grande escritora. Mas eu ia só dizer uma coisa só em relação à questão das mulheres. Eu quero poder escrever como mulher, corpo de mulher em vários corpos de mulher, mas eu também quero poder escrever enquanto homem, enquanto trans, enquanto homem gay. E tentei, aqui em Deus Dará há uma história, a certa altura, este romance, ele passa-se em 7 dias no Rio de Janeiro e a certa altura aparece um pernambucano gay, um jovem pernambucano gay que vira a cabeça de uma das personagens do livro. E aí, enfim, há pouco Milton e a Isabela falavam da questão da experiência. Eu não posso ter a experiência de saber o que é 2 homens transando. Não é? Quer dizer, fisicamente eu acho que não posso ter essa experiência. Não tenho um pau, é difícil. Mas, por enquanto... Não, mas isto para dizer que a literatura tem que ser esse campo infinito também, não é? Esse campo em que o prefixo trans vale para tudo, não é? E aí eu quero poder também experimentar isso, não é? Ter essa, enfim, tentei, não sei, o Ricardo poderá avaliar melhor o que é que aconteceu ao destino destes 2 homens. Mas esta experiência, tentar, enfim, escrever sobre o que se passa na cama, ou no quarto, ou onde for, enfim, é infindável. Nós podemos passar o resto da vida nisto, não é? Esta pergunta? Não, acho que vocês consideram a pergunta respondida, então está ótimo. Existe eu queria entrar agora, né, no seu terreno, no território mais fértil, que é a sua questão com o Brasil, que você contasse sobre a trilogia, né? Mas eu vou começar com a Angélica. Você tem uma experiência estrangeira a caminho, que você vai fazer uma residência em Berlim no ano que vem. Queria que você falasse um pouco sobre isso, o que está planejado para essa residência e quando sai o seu novo livro. A pergunta que não quer calar. Meu próximo livro sai no ano que vem, um pouco antes de Quando? Eu quero data fixa. Acho que em abril. E eu ganhei uma bolsa de um órgão alemão chamado DAAD, uma bolsa bem conhecida na Europa para artistas, né? Então vou ficar 12 meses lá escrevendo e eu tenho várias coisas que eu quero desenvolver lá em Berlim. Eu pretendo ver se eu consigo escrever também sobre mulheres, mas sobre as mulheres que tiveram que sair dos seus países, as mulheres que foram expulsas dos seus países e as mulheres que decidiram ir para outro lugar. Então, como é que é essa experiência de migração tendo um corpo de mulher? E também quero fazer umas pesquisas. Em Berlim tem um lugar que se chama Instituto Ibero-Americano, né? É um lugar que tem uma biblioteca incrível. Tudo que sai de livro de literatura, enfim, de livro na América Latina e Portugal e Espanha, eles compram, eles têm lá no mesmo lugar. Então, assim, é um sonho. Eu quero fazer pesquisas nessa biblioteca também sobre autoras, poetas latino-americanas também, que tenham tido essa experiência de sair do seu lugar. E tem uma outra coisa que eu não quero falar porque eu sou meio supersticiosa.
Não falar antes de fazer. Um projeto, assim, esse daí eu posso falar, mas esse daí eu não quero falar porque eu quero tentar fazer. Desculpa. Tá certo. Obrigado. Alexandra, vamos falar sobre a sua trilogia brasileira. Eu sei que é muita coisa. O primeiro livro se chama Vai Brasil, que é uma coletânea de crônicas que você escreveu quando vivia no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente, e você tem o trabalho O Deus Dará. Então eu queria que você falasse sobre esses dois trabalhos primeiro, especialmente sobre o Deus Dará, a história dele, e aí nós entraríamos nesse que vai sair agora e a diferença entre eles, por favor. Ok. Então, Vai Brasil também está publicado aqui. É uma coletânea de crónicas. Depois esse Deus Dará, ele nasceu quando eu ainda morava no Rio de Janeiro e tem a ver com essa experiência de conviver diariamente com o que é o resultado dessa violência colonial de mais de 300 anos. Então, eu vim morar no Brasil depois de cobrir vários territórios que tinham sido colonizados por outros. Ingleses, franceses, espanhóis, otomanos. Não é? Isso aconteceu no Médio Oriente, no México, etc. Eu tinha tido essas experiências e em 2010, depois da viagem que eu tinha feito no México e do livro que eu tinha feito no México, que foi o meu encontro com o colonialismo espanhol, digamos, e com o mundo indígena do México, depois disso foi quando eu decidi: eu quero ir morar no Brasil, eu quero ter a experiência de viver no maior território colonizado por Portugal durante mais tempo. Eu quero ter essa experiência cotidiana. E então eu propus ao público, o jornal onde eu ainda trabalhava, e vim como correspondente em 2010, um tempo que, como todos aqui se lembram, parece que foi há séculos. Cheguei nos últimos tempos de Lula como presidente. E depois morei aqui até 2014. Então, a experiência de morar aqui, naturalmente, é esse embate, é ver todos os dias o resultado desta história. E esta história entre Portugal e Brasil começa em 1500, e na verdade nós temos vindo a falar de mulheres aqui. Há uma violência original na qual se funda a colonização, que é a violência sobre as mulheres. E essa é uma violência tripla. É uma violência em relação às portuguesas que foram deixadas para trás. Eu estava ouvindo a Angélica falar da história de família dela, não é? Das mulheres que foram deixadas. Isso aconteceu com as portuguesas que foram deixadas por todos aqueles homens que se meteram naquelas naus, vários deles à força, não é? Porque os portugueses, ao contrário de outros povos colonizadores, eles levaram muito poucas mulheres nas naus. Isto é uma característica específica da colonização portuguesa. E ao levarem muito poucas mulheres nas naus, isso significa que eles, chegados aqui e ao quererem colonizar este território, eles se confrontaram com essa necessidade, não é? Necessidade. Então, na verdade, a dita miscigenação, não é? Essa miscigenação idealizada pelo lusotropicalismo do Gilberto Freire, ela assenta nessa violência que era as mulheres portuguesas que foram deixadas para trás, as mulheres indígenas que foram violadas em massa, e depois a vinda de todas aquelas mulheres africanas trazidas à força, escravizadas e por sua vez abusadas, não é? Então é uma história de sucessivos abusos, e essa é a violência original da violência geral, que é a violência da colonização. Então, esse livro, ele lida com tudo isso. Podia falar de muitas outras coisas. Ele se passa no presente, não é um livro histórico, ele se passa no presente, e na verdade é um livro, é uma espécie de passagem a caminho do apocalipse, digamos, um tempo apocalíptico, que já se vivia então, na verdade, já estava ali, tudo já estava ali de alguma maneira, mas na verdade o que se vive tem a ver com a história. Vem de antes de 1500, na verdade, não é? Vem de todas essas violências ao
ao longo destes séculos. Então, para mim, isto é uma espécie de corda de mortos. Uma corda de mortos que começou a ser atada em 1500 e que vem por aí fora. E essas heranças, elas estão cá, estão no quarto de empregada, que é, na verdade, a senzala da Casa Grande, como dizia o Milton hoje aqui, Milton Atum. E elas estão em inúmeros sinais, elas estão no racismo, elas estão no espírito patriarcal, nostálgico da ditadura, de que nós vemos todos os sinais hoje. Então, na verdade, aquilo que o Brasil, aquilo que eu vejo o Brasil viver hoje, relaciona-se a um caminho, não é? Há uma sucessão ao longo dos séculos que ajuda a explicar aquilo que o Brasil hoje vive. Eu queria só dizer que há duas coisas que se utilizam no discurso político e público em relação a Portugal e Brasil, que uma é a lusofonia. Eu não me revejo nesta palavra, nunca a uso, e eu não compreendo como é que continuamos a usar uma palavra lusofonia, uma palavra que diz respeito apenas a Portugal, porque luso diz respeito só a Portugal, e como é que se continua a usar esta palavra para falar de um universo de países. Este universo de países não cabe na lusofonia. A lusofonia, para mim, é uma retórica que não me diz nada. E a segunda ideia que eu questiono é a ideia de que Portugal e Brasil são países irmãos. Portugal e Brasil não são países irmãos por tudo o que aconteceu. Não são, não podem ser. Depois cada um de nós pode ser irmão, pode ser namorado, pode ser muita coisa, podemos ser muita coisa entre nós, mas Portugal e Brasil não são países irmãos. Enquanto você falava, eu pensava na Feira do Livro de Frankfurt, no discurso do Luiz Rufato, que causou uma grande polêmica em 2013, quando ele menciona um estudo genético feito pela Unicamp, se eu não me engano, que mostrava que, na verdade, o cromossomo Y, que é aquele que passa de pai para filho, quase que imutável, era basicamente europeu, quase todo europeu no Brasil, a porcentagem europeia era muito alta, e que era justamente no cromossomo X, no cromossomo que os homens recebiam da mãe, que aparecia a miscigenação, né? E eu comecei a pensar muito nisso, na ideia de língua materna, como na verdade o português não é a língua materna dos brasileiros, é a língua paterna, de certa forma, porque a nossa língua materna seriam línguas indígenas e línguas africanas, seria alguma língua como o tupi, ou alguma língua como o iorubá, na verdade, porque essa miscigenação ocorre através do estupro de mulheres indígenas e do estupro de mulheres africanas. Foi justamente essa ideia que causou toda a polêmica em Frankfurt quando o Luiz Rufato diz isso. Eu queria continuar nessa relação entre Brasil e Portugal. Você tem muito a dizer a respeito disso, porque você tem escrito bastante a respeito. Em primeiro lugar, você tem causado muita polêmica em Portugal, o assunto sobre a colonização e os crimes inegáveis cometidos por Portugal durante a colonização. E sejamos justos, crimes continuados pelo Brasil após a independência, que apenas nacionalizou a máquina colonial, de certa forma. Essa discussão parece ser ainda muito difícil em Portugal. A aceitação dessa conversa em torno, por exemplo, do Museu dos Descobrimentos e assim por diante. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e sobre a relação de Portugal com escritores brasileiros. Continua a ser muito complicado discutir tudo isto em Portugal. Há uma enorme agressividade, uma enorme reação em relação a este discurso. Isso só prova que Salazar e Gilberto Freire, unidos como eles se uniram a certa altura, foram muito eficazes em implantarem este chip do lusotropicalismo na cabeça dos portugueses, e eles acreditarem nestes mitos que estão aqui nesta página, que é Portugal não era tão racista como os outros, Portugal misturava-se, enfim, todos esses mitos. Assim, Portugal era tão mau como os outros, todos os impérios são uma história da violência, todos os impérios são violentos, e Portugal não foi diferente dos outros. Portanto, isso é ponto assente. É um exemplo de como continua a ser, enfim, como isto é de facto um problema, é um problema com que Portugal tem que lidar. Em 2017 foi inaugurada uma estátua do Padre António Vieira no coração histórico de Lisboa.
essa estátua, o problema não é ser uma estátua do Padre António Vieira, o problema é uma estátua do Padre António Vieira, em que o Padre António Vieira tem um crucifixo, segura um crucifixo na mão. Na verdade, ele espeta o crucifixo na nossa cara, né? Ele tem o braço estendido com o crucifixo. Ele está, na verdade, enfim, uma coisa proselitista, nos enfiando aquele, nos convertendo, não é? E índiozinhos a seus pés. Isto foi inaugurado em 2017 em Lisboa. Eu acho isto impensável, isto para mim isto é um escândalo, isto choca-me. Esta estátua foi inaugurada com o Presidente da Câmara de Lisboa e com a Igreja, a inaugurarem a estátua oficialmente. Eu estava na Bahia quando isto aconteceu. Para mim era completamente inacreditável como era possível. Não é esquecer a figura do Padre António Vieira. É celebrizar, fazer uma estátua do Padre António Vieira em 2017, celebrando como um confessor que está ali para, digamos, tomar conta dessas almas necessitadas que precisam de ser convertidas, que são os pobres indígenas. E há uma plaquinha que diz que ele foi um defensor dos direitos humanos. Olha, o Padre António Vieira, ele na verdade defendeu, ele lutou contra a escravatura dos indígenas à custa dos negros, né? O Padre António Vieira foi um anti-esclavagista seletivo, ou seja, os negros tinham que pagar a conta, né? Para pouparmos os indígenas. Portanto, ele nunca pode ser celebrado como um defensor dos direitos humanos. Ele simplesmente alguém ia pagar a conta do Império, as necessidades do Império, e esse alguém eram os negros. Então, para mim, enfim, isto é um símbolo deste problema que Portugal tem para resolver. Enquanto for possível erigir uma estátua de um padre jesuíta que defendeu a escravatura de milhões de negros e celebrá-lo como um defensor dos direitos humanos no coração histórico de Lisboa, enquanto isto é possível, e é possível que isto gere uma polémica e uma violência enorme em relação a todas as pessoas que põem em causa esta estátua, então nós teremos tudo para resolver. Angélica, eu queria que você falasse especificamente depois sobre a relação Brasil-Portugal na literatura, sobre a recepção. Tudo bem. Eu queria transferir essa pergunta de certa forma, 15 minutos, muito obrigado. Eu queria transferir essa pergunta de certa forma para a Angélica na relação da poesia latino-americana. Você morou na Bolívia, você morou na Argentina. É possível falar de uma poesia latino-americana que englobe o Brasil? Como eles se sentem em relação à literatura brasileira? A literatura brasileira é constantemente, na verdade, excluída de antologias de poesia latino-americana. Como você vê essa relação da literatura brasileira com a poesia latino-americana, hispano-americana e o contrário? Tem, sim, muito interesse das pessoas que eu conheci no Chile, na Argentina, na Bolívia, no Uruguai. Eu acho que a gente é um grupo menor, né? Poetas, acho que apesar de existirem em grande número, eu tenho essa sensação de que é um grupo menor do que o da prosa, e existe um interesse genuíno mesmo na literatura de outros países. E eu acho que no caso do Brasil, como a gente fala português, tem essa barreira, né, de nem todo mundo que fala espanhol consegue ler em português. Eu já acho que, e eu não sei qual é o motivo, mas para nós é mais fácil de ler em espanhol. Inclusive, é mais fácil da gente entender o espanhol, eu acho, do que eles entenderem em português. Essa é a minha experiência. Mesmo na escrita? Mesmo na escrita. Levei livros meus para países de língua castelhana e algumas pessoas falam, mas eu não leio em português, sabe? Então, talvez, eu não sei porquê, qual é a explicação. Também por eu ser do Rio Grande do Sul, tem essa ideia, assim, de que a gente... eu nasci em Pelotas. Pelotas está 1h30 da fronteira com o Uruguai. E para mim sempre foi relativamente fácil entender o castelhano, assim, então
Eu não sei se a gente tem pontos em comum assim na poesia, por exemplo, da Argentina e do México. Eu acho que sim, que tem uma coisa assim muito viva assim em comum entre é difícil de explicar isso assim, mas por exemplo, você pega uma poeta como a Cecília Pavón da Argentina, assim, que é uma poeta super pop, super ligada nos temas contemporâneos, é uma pessoa que traduziu, por exemplo, a Chris Kraus, né? Eu acho que tem um pouco em comum com, por exemplo, o que eu escrevo. Eu sinto assim uma afinidade, talvez porque a gente se interesse por coisas parecidas. Mas eu não sei, assim, acho que a literatura latino-americana ela é bem diversa, a poesia latino-americana ela é bem diversa. Os livros hispano-americanos parecem circular pelos países hispano-americanos com muito mais facilidade do que os livros em português, até porque nenhum país de língua portuguesa faz fronteira com outro país de língua portuguesa, né? E eles têm essas fronteiras em comum. Antes que o tempo acabe, eu gostaria de fazer as perguntas que o público mandou. Eu vou passar primeiro aqui a da Angélica para ela ver a pergunta antes. E eu vou fazer o para Alexandra. Para Alexandra, eu não sei de quem é. Bom, no seu livro E a Noite Roda, fica evidente o uso do seu conhecimento sobre Gaza, Jerusalém, Paris, Roma, etc., que imagino deve ter vindo da experiência jornalística. Mas a experiência pessoal é muito forte no livro também, a ponto de você escrever coisas como: por ter bebido muito, por ter dormido pouco, por não saber quem sou. A pergunta é: como é o processo de escrever ficção para você? Quanto da Alexandra está presente na ficção e quanto isso é diferente do trabalho de não ficção? Então, quanto há de Alexandra no trabalho de ficção, nos romances, que é a palavra que você prefere, e a diferença com o trabalho de não ficção? Ok, obrigada pela pergunta. E A Noite Roda é o meu primeiro romance e, na verdade, ele é passado nesse universo de... A gente acabou por não falando aqui de Jerusalém. Além do Rio de Janeiro, Jerusalém é outra cidade onde eu morei fora de Portugal e, digamos que são assim, os dois grandes polos na minha vida. São mais de 15 anos da minha vida, aquele universo Israel-Palestina. E A Noite Roda é um romance em que é o mais autobiográfico dos meus livros, dos meus romances. É um livro totalmente autobiográfico em que eu tentei simplesmente transpor as minhas circunstâncias pessoais para um território livre, que é o território da literatura, e poder lidar com elas de outra forma. Porque é isso justamente que a gente pode fazer na literatura e no romance. Eu diria que a grande diferença entre o trabalho jornalístico, a escrita jornalística e o romance tem a ver com a liberdade. Não é questão do real, não tem a ver com isso, porque para mim tudo é real. Aquilo que a gente lida com o real, a escrita é o real. Mas a liberdade, ela coloca-se de uma forma diferente, ou seja, eu como jornalista não sou livre porque eu tenho que respeitar um cânon e devo respeitar um cânon. É uma profissão, tem regras. Eu respondo perante leitores, respondo perante o editor, etc, etc. Enquanto que no trabalho literário, na arte, nós não respondemos perante ninguém. Nem Deus, não tem Deus, nem pátria, nem família. É um território inteiramente livre. A gente está ali justamente para... escrever é uma luta de libertação, não? A todos os níveis. Libertação, enfim, todas as nossas prisões individuais, coletivas, enfim, essa é a tentativa. Então é muito diferente do trabalho jornalístico. Okay? Angélica. Bom, alguém fez a pergunta, Angélica, talvez algumas pessoas não conheçam a situação, eu falo qual é a situação. O livro da Angélica foi escolhido para ser leitura obrigatória de dois vestibulares, eu creio, para 2 universidades federais em Santa Catarina. E creio que há 2 semanas um deputado de um certo partido, algo óbvio, propôs uma moção de repúdio ao trabalho da Angélica Freitas na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E a pergunta é: como a Angélica se sentiu com essa tentativa de censura ao trabalho dela?
Bom, eu fiquei sabendo dessa moção de repúdio numa semana em que eu tinha decidido que eu não ia olhar rede social, assim, eu vou ficar só fazendo detox, assim. E aí bem quando eu decidi fazer detox, começaram assim, a pipocar notificações, assim. E aí eu disse, será que eu vou olhar isso daí? E aí uma amiga minha me mandou uma mensagem assim, querida, você está bem? Você quer conversar? E assim, eu vou olhar o que é. Se você quiser conversar, eu tô aqui e tal. Eu fui olhar, assim, eu comecei a ler e a primeira reação que eu tive foi começar a rir. Às vezes que eu fiquei nervosa, que eu comecei a rir. Eu achei muito engraçado, assim. Claro, se fosse um livro de qualquer outra pessoa, se fosse o teu livro, se fosse o livro do Sterzi, eu ia ficar chocadíssima e, sei lá, indignada, eu ia falar, escrever nas redes sociais, mas como era o meu livro, primeiro eu comecei a rir, porque eu achei a situação ridícula mesmo. Eu pensei assim, não é possível que eles leram o meu livro. Não, tipo, eles não leram. Assim, alguém falou assim, ó, tem a palavra anos aqui. E vestibulando não deveria ler isso daí. Por que o vestibulando tem que saber de dedo no ânus? Não precisa saber, isso não é importante, tem que saber português e matemática, né? E aí depois eu vi também que eles disseram que era um livro com valores. Como é que é? Contra os valores... Era contra os valores cristãos. Era um livro que afrontava os valores cristãos. Um livro que afrontava... Não é que afrontosa. Um livro que afrontava os valores cristãos. E aí, eu dei uma lida, assim, por alto, numa matéria que saiu, que eles estavam falando... citaram um trecho, né? Não, foi incrível, porque o deputado foi na tribuna, leu os meus poemas, ele fez uma leitura... E fez um vídeo, assim, que saiu no Instagram, sabe? Tipo... Aí... Eu vou mandar meu livro pra ele, eu acho. Aí ele publicou, assim, um trecho, assim, muito indignado, que é um trecho que eu falo, basicamente, olha só que coisa, né? Que padre tem pau e que freira tem seios, né? Eu falei pau e tetas. Isso ia ser contra os valores judaico-cristãos. Eu não acho que eles tenham percebido que o poema... Talvez agora eu dei munição para eles, mas que o poema principal do livro é um poema sobre um aborto. Eu acho que eles não chegaram a se dar conta, assim. Mas então, claro, eu achei muito ridículo. Só que, obviamente, se eles conseguirem tirar esse livro da lista de leituras da UFSC, eles estão abrindo um precedente aí, né? A gente está sofrendo censura já. Vocês estão vendo essas coisas que a Caixa Econômica Federal cancelou vários espetáculos porque tem temática LGBT e coisas assim que podem ferir a sensibilidade do nosso presidente, né? Então a gente já está passando por isso aí. No momento que tiram um livro do vestibular, abre aí, né, um precedente para acontecer coisas parecidas ou mais graves. Então, apesar de eu ter rido no primeiro momento, eu acho isso sério. Bem, alguma coisa que vocês ainda queriam discutir? Tem 3 minutos, ó. Eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre o livro que você acabou de entregar, porque eu acho que é importante que você mencione essa terceira parcela da trilogia. Bom, então a terceira parcela da trilogia se chama 5 Voltas na Bahia e um Beijo para Caetano Veloso. E vai sair agora em novembro, tanto em Portugal como no Brasil, vai ser publicado aqui também. Pela mesma editora, pela Bazar do Tempo, que publicou isso aqui. E na verdade ele nasce desse livro porque tem a ver com o Caetano. Leu isto e aí me disse que faltava Bahia, na verdade. O que eu tinha escrito sobre o Brasil, tudo o que eu tinha escrito, faltava Bahia. E aí eu fiquei matutando naquilo e pensei, bom, falta Bahia mesmo. Eu não tinha escrito sobre a Bahia. E na verdade a Bahia é onde tudo começa, é onde esta história toda que nos liga começa. Então aí eu pensei, ok, eu tenho que escrever sobre a Bahia. Então aí eu fui fazer um livro que tem Bahia e é para o Caetano. É isso.
Bom, eu queria agradecer a todos pela presença e pela atenção, agradecer a Alexandre Lucas Coelho e a Angélica Freitas por conversarem conosco. Elas vão estar lá atrás para assinar os livros que vocês vão todos comprar em massa para os tios, tias e primos. Cite duas escritoras contemporâneas do de Portugal. Hélia Correia Costa e Maria Verde da Costa. Leiam Tatiana Pequeno e Verônica Stiger e Érica Zingano, são 3 poetas que eu vou citar aqui, e Angélica Freitas e Alexandre Lucas Coelho. Boa noite.